Nós vamos abrir a palavra no livro de Jonas. Jonas, capítulo de número 1. Amém? A palavra do Senhor nos fala assim a partir do verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dele. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lançamos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és? Ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabias os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe haviam declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe Jonas, Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E lançaram a Jonas, e levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar na sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Amém, irmãos. Jonas, um livro bastante intrigante, mas precioso por demais, né? E infelizmente a gente lê tão pouco, né? A gente parece que não dá prioridade aos profetas menores, mas eles falam tanto,
né? E eu estava já uma semana já que o Senhor me deu essa palavra, e eu tenho meditado nesse contexto, né, desse Jonas. É um livro tão pequeno, mas ele é muito profundo. Por quê? Porque ele vai narrar a salvação de uma cidade pagã, no tempo de Israel, no tempo que o Senhor se preocupava com o seu povo, no tempo que o Senhor então tinha ali Israel, e ele cuidava que era o povo dele, e o Senhor então vê um outro povo, cidade de Nínive, né? Era a capital da Síria, e ali o Senhor então se preocupa com aquelas vidas que estão ali naquela cidade. E vamos procurar entender um pouco quem era Jonas, já que você não vê nada da pregação para Israel aqui, nada de advertência para Israel, né? Mas a advertência que tem nesse livro é para nós, igreja do Senhor, né? Então, se nós formos, eu gostaria que os irmãos marcassem Jonas, que nós vamos estar saindo para outros livros e voltando para Jonas, né? Primeiro ponto para nós ver quem era Jonas, vamos a segunda Reis, capítulo 14. Segunda Reis, capítulo 14. Vamos ler a partir do verso 23. Segunda Reis 14, 23. Amém? A palavra do Senhor nos fala assim: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície. E segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falava por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efer. Amém? Então aqui nós temos o único relato falando de Jonas, a época que ele viveu. Então ele era um servo do Senhor, né? Ele era filho de um profeta do Senhor, mas ele era um servo do Senhor. Então ele fez muitas coisas em Israel, com certeza, mas nada do que ele fez em Israel está registrado. E sim, a única passagem é essa passagem onde o Senhor vai chamá-lo e vai enviar para Nínive, né? Então, voltemos a Jonas, no capítulo 1. Agora vamos entender o verso 2, né? O verso 2 nós precisamos entender muito claramente por que o Senhor enviou e qual é a situação, né? No verso 2 o Senhor fala assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém? Então vamos procurar entender por que o Senhor envia, quem o Senhor envia. E a palavra que hoje, para nós, é o testemunho, falar do Senhor, né? E aí a gente pode pensar da seguinte forma:
Não, falar da palavra é para os pastores, é para aqueles que têm o encargo da palavra, né? Nós vamos ver no decorrer da mensagem que é para todos nós que cremos no Senhor, temos essa incumbência, né, de estar clamando ao Senhor para que Ele possa nos usar segundo a vontade dEle, e Ele vai fazer isso, né? Por quê? Porque nós não somos mais de nós mesmos, né? Nós fomos comprados. Antes de nós irmos, nós temos uma palavra em Isaías. Vamos ver Isaías capítulo 42. Perdão, irmãos, Isaías 43. Isaías 43, a partir do verso 10. Isaías 43, 10 fala assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou, que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém? Aqui está, irmãos, nós somos testemunhas do Senhor. E como testemunha, né, Ele vai usar-nos como bem lhe aprouver. Muitas vezes nós queremos ser usados pelo Senhor da forma com que nós achamos melhor, né? E por isso a gente vai ver, por isso que Jonas fugiu da presença do Senhor, né? Agora vamos trazer para a nossa realidade, quanto que nós temos fugido da presença do Senhor. Quantos que Deus tem falado a nós e muitas vezes nós não temos sido fiéis no testemunho que Ele tem para nós, né? Então, penso que vai falar muito conosco nessa noite. Por quê? Porque se nós somos testemunhas dEle, é porque nós fomos comprados por Ele. Veja, segundo aos Coríntios, como o Senhor é maravilhoso, irmãos. Como o Senhor não faz nada que Ele não nos capacite primeiro para nós fazermos, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, Segundo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14, nos fala assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Amém? Aqui está, irmãos, a chave pelo qual nós devemos ser testemunhas do Senhor, porque Ele se entregou naquela cruz. Irmãos, se nós temos texto já que nós sabemos de cor, mas é bom lembrarmos, né? Aquela conversa Nicodemos com o nosso Senhor Jesus, João 3:3. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos ficou confuso. Como que pode, né, alguém entrar no ventre materno e nascer de novo? O Senhor diz: não te admires,
Aquilo que é nascido da carne é carne, aquilo que é nascido do Espírito é Espírito, né? Então nós precisamos, e aí o Senhor segue aquela conversa. Quando ele chega no verso 14, ele diz assim: do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. A garantia que nós temos da vida eterna, se nós cremos no Senhor. O amor do Senhor constrangeu o nosso coração. Quando nós estávamos no mundo, quando nós não tínhamos mais esperança, o amor do Senhor nos conquistou, né? Levando nós à morte, a crer naquela obra, né? Porque cada momento que as dificuldades vêm, nós devemos lembrar de Romanos capítulo 6, verso 6. O meu velho homem foi crucificado com Cristo, né? O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Para quê? Para que o corpo do pecado fosse destruído e nós não servíssemos mais ao pecado como escravo. Por quê? Porque o amor de Cristo constrangeu nós e Ele morreu por todos nós. Logo, todos nós morremos com Ele e fomos ressuscitados. Agora veja o 15. O 15 é maravilhoso, dizendo assim: e Ele morreu por todos, né? Por todos aqueles que creram. Não foi pelo mundo inteiro, mas todos aqueles que creram, para que os que vivam, aqueles que foram ressuscitados com Ele, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que está então, por isso que nós somos testemunhas do Senhor. Por isso que Ele pode pegar cada um de nós e fazer aquilo que Ele deseja, e não aquilo que nós queremos, né? Por quê? Porque Ele nos comprou, somos dele. Então não temos mais o direito de dizer: Senhor, eu quero fazer isso. O Senhor, Ele é nosso Senhor, é nosso dono, né? Então nós não temos mais como estarmos diante do Senhor com desejos nossos, porque o nosso viver agora é para satisfazer a vontade do nosso Senhor, né? Verso 16, na sequência aí, vai falar assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então nós somos, a partir do momento que nós cremos, somos uma nova criatura. Não pertencemos mais a esse mundo, somos celestiais. Temos uma pátria celestial, né? Em quem nós devemos agora almejar, porque Colossenses vai dizer assim: se você ressuscitou com Cristo, você deve buscar as coisas celestiais, não as que são aqui da terra, né? Por quê? Porque nós morremos com Cristo. Então nós devemos buscar as coisas onde Cristo agora está, né? Enquanto nós vivemos aqui, como que nós devemos viver a nossa vida? Totalmente dependente do Senhor, totalmente entregue ao Senhor, porque o Senhor, Ele é sério, irmãos. Veja a sequência no verso 18, sequência do texto aí. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? O irmão leu o texto na oração. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna, né? Então, que preciosidade, irmão, saber que Deus nos amou de tal forma que Ele entregou o seu Filho e agora Ele nos deu o ministério da reconciliação. Aí nós vamos procurar entender agora, mas peraí, Deus tinha
a cidade de Nínive lá para salvar. Por que Deus não, com todo aquele poder que ele tinha, por que ele não foi lá e não salvou aquele povo? Né? Deus tem tantas pessoas nessa cidade para salvar, né? Por que ele não... Ele tem poder suficiente. Por que ele não salva todos aqueles que ele já tem para salvar? Né? Por causa desse ponto aqui. Deus, ele deu Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, né? Então, a partir do momento, nós é que somos os agentes, na dependência do Senhor, Ele só vai fazer aquilo que nós se mover, quando nós se movemos, né? O Senhor é poderoso para salvar esse mundo inteiro num piscar de olho, mas Ele se colocou nessa condição, de que Ele vai trabalhar conforme a igreja trabalha. Se nós cruzarmos os braços, o Senhor não vai atingir o objetivo dele, né? Aí nós temos na palavra assim a volta do Senhor, né? E aí tem uma palavra que fala assim: não tarda o Senhor a volta dele, como alguns dizem, mas ele é longânimo e não querendo que ninguém se perca. Por que ele está esperando? Porque nós estamos atrasando a volta do Senhor. Infelizmente a igreja, no modo geral de hoje, tem atrasado a volta do Senhor. Não tem se colocado na dependência do Senhor para começar um avivamento. Porque, infelizmente, os cristãos hoje estão olhando mais para o mundo do que para o Senhor, né? Então, irmãos, vamos seguir esse raciocínio aqui para que nós possamos entender que nós somos cooperadores de Deus. Vamos no verso 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Daqui nós precisamos entender algo, né? A palavra, o Senhor Jesus diz lá em João capítulo 14, verso 23, dizendo assim: disse o Senhor: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Então, veja só, não é o Senhor Jesus simplesmente, mas é o Pai, Cristo, no Espírito, vivendo dentro de nós, né? Então, Ele está trabalhando com a sua igreja, reconciliando o mundo, aqueles que estão no mundo ainda, está reconciliando, e nos deu a palavra da reconciliação. A palavra, por isso que o Senhor disse assim a Jonas: dispõe-te e vai à cidade de Nínive, e lá proclama contra ela, porque a sua malícia, o seu pecado já subiu até mim. Então eu quero salvar aquela cidade, né? E para nós, o que o Senhor está reivindicando hoje? Quantas vidas nós temos para salvar? Quantas vidas nós temos para testemunhar? Irmãos, a gente acha que para salvar alguém, a gente precisa muitas vezes pegar a Bíblia, ir lá, abrir, falar do Senhor. Muitas vezes um ato nosso vai salvar. Muitas vezes um testemunho nosso vai salvar, né? Quando eu falo do Evangelho, eu falo para vocês aqui. Mas a minha vida, o meu modo de agir pode atingir essa cidade inteira. Que se eu falar aqui e não viver aquilo que eu estou falando, que testemunho eu estou dando lá fora? Não tem testemunho nenhum. Então não vai ter nem vida, certo? Até as vidas que ouvem, elas vão acabar morrendo porque não gera vida, certo? Então nós precisamos da graça do Senhor
para que Ele então, através do Espírito Santo, Ele nos capacite a darmos um testemunho, né? Que tem um irmão que fala muito preciosamente, ele diz assim, ó: pregue a palavra do Senhor 24 horas. Pregue a palavra do Senhor 24 horas. E se possível, você fale alguma coisa. Se possível. Então quer dizer, pregar com o quê? Os nossos atos, o nosso viver. É um testemunho muito glorioso. Vamos mais aqui nesse texto que nós estamos lendo. Verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então esse texto do capítulo 6, verso 1, fecha assim, irmãos, com muita preciosidade. E nós, na qualidade de cooperadores, né? Cooperadores com Ele. Com Ele. Ele quem? Cristo, né? Nós só podemos, e aqui nós temos a plena certeza, muitas vezes nós cruzamos os braços e dizemos assim, ó: nós estamos no tempo da graça e Deus faz tudo, porque é graça. Irmãos, a graça de Deus foi para nos salvar. A graça de Deus foi nos atrair naquela cruz quando nós não merecíamos, levar cada um de nós à morte, quando nós merecíamos morrer e não ressuscitar mais. O Senhor, para a sua graça, Ele foi lá e nos apanhou, o seu amor nos constrangeu, levou-nos à morte, e na sua ressurreição nós ganhamos a vida de Cristo, não para nós viver do nosso jeito, mas viver segundo a vontade do Senhor. Agora nós fazemos 100%, e Deus faz 100%. Não é nós fazendo 50% e Deus fazendo 50%. Não, naquilo que cabe a nós, 100%. Naquilo que cabe ao Senhor, 100%. Né? O Senhor é aquele que nos capacita, o Senhor é aquele que nos... Mas Ele diz, vai, porque eu é quem te capacito. Né? Então, irmãos, voltemos a Jonas novamente. Então, entendendo bem esse segundo versículo, nós podemos avançar um pouco mais, né? E ainda nesse segundo versículo que nós lemos, onde o Senhor disse: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Agora, nós estamos aqui em Jonas. Vamos em Jonas capítulo 4. Perdão, irmãos, Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3, o verso 2. Quando Jonas obedeceu ao Senhor, o que foi que o Senhor falou a ele? Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Não é a palavra que ele achava que iria fazer. É a palavra que o Senhor disse para ele. Eu vou dizer para você o que você deve proclamar lá. E aí é um princípio precioso para nós. No Novo Testamento, se os irmãos quiserem verificar na sua casa, Lucas capítulo 10, né? A partir do verso 38, ali onde fala Marta e Maria, naquela preciosa passagem que o Senhor então vai visitar Marta, né?
Marta recebe o Senhor na sua casa e vai servir o Senhor. Maria quieta aos pés do Senhor, né? Ouvindo a voz do Senhor ali, ouvindo os ensinamentos do Senhor, e Marta se agita, correndo de um lado para o outro, servindo o Senhor, até que ela diz: Senhor, peço que a minha irmã não fique parada aí, fala para ela vir. Aí o Senhor então adverte Marta, dizendo: Marta, Marta, você anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor, porque esta que ela escolheu não lhe será tirada. Por que que não será tirada? E aí o Senhor então está ordenando que nós precisamos ter espírito de Maria, mas também precisamos ter espírito de Marta, que Marta representa o serviço, né? Maria representa você está ouvindo o Senhor, a unção que você vai receber do Senhor. Porque, irmãos, não tem como nós falar do Senhor se nós não ouvir Ele, né? Não tem como nós falarmos daquilo que o Senhor quer sem primeiro nós estarmos aquietados aos pés do Senhor. E tem muita gente nesses últimos tempos trabalhando, se esforçando, sabe, correndo, a ponto de não ter tempo para a sua família. Tem muitos irmãos que têm corrido tanto que lá no final acaba perdendo a sua família, correndo atrás do ministério, trabalhando para o Senhor. E o que está acontecendo? Ele não está ouvindo o Senhor. Por isso que o Senhor diz assim, que quando nós cremos no Senhor, nós recebemos dons. E esses dons é usado para quê? Para a igreja, para a edificação da igreja, né? E aí então, se eu me preocupar, é só eu trabalhar, o que vai acontecer? Eu vou tomar lugar de vários irmãos aqui. Então cada um precisa ter a mente do Senhor para ouvir. Primeiramente nós precisamos ouvir o Senhor. Senhor, qual é o meu encargo que o Senhor tem para mim? Qual é, Senhor? Né? Então o Senhor vai falar. Então nós vamos ouvir do Senhor para que então nós possamos falar. E esse texto de Lucas capítulo 10 é muito precioso para nós estudarmos ele, irmos a fundo e para que o Espírito fale aos nossos corações. Primeiro, ouvir o Senhor, para que então tinha algo muito precioso em Jerusalém, no povo de Israel, ainda lá no deserto, quando o Senhor estabeleceu ali o tabernáculo, né? Então ele fala algo muito precioso que o sacerdote deveria fazer. O sacerdote deveria pegar o sangue, né? E o primeiro ponto que aquele sangue que ele pegava, ele tinha que passar na ponta da orelha direita, né? No polegar direito e no polegar do pé direito. O que significa isso, né? Ouvir. Primeiro ponto, ouvir. Segundo ponto, trabalhar. A mão, polegar significa o trabalho. E o pé, andar nos caminhos do Senhor. Se nós perder essa ordem, nós nos confundimos todos, né? Voltemos aqui então para Jonas capítulo 1, para nós darmos a sequência. Então, entendendo esse verso primeiro, esse verso segundo, que o Senhor então manda, o Senhor fala, e devemos entender muito claramente que Ele vai falar conosco também, Ele vai exigir de nós também, né? Agora, vamos ao verso 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quantos de nós se adequamos a esse texto? Quantos de nós temos fugido da presença do Senhor? Né? Quantos
Quantas vezes o Senhor tem falado para nós algo para que nós possamos, na dependência dele, até mesmo ler a palavra do Senhor. Quantas vezes o Senhor tem falado, vai lá ler a minha palavra, e nós muitas vezes fugimos para outros lugares, né? Fugindo da presença do Senhor. E algo interessante, que há um preço a ser pago. Lembre-se aqui que quando ele achou esse navio, ele pagou a passagem e embarcou nele, né? Há um preço a ser pago quando nós desobedecemos ao Senhor. Por que, irmãos? Há um preço. Porque o Senhor vai requerer de nós. O Senhor vai buscar nós aonde nós estivermos. Jonas, ele conhecia bem o Senhor, né? Mas por que foi escrito esse ponto para nos ensinar, nós, igreja, hoje? Veja como Jonas conhecia o Senhor. Aqui no verso... no capítulo 3... aonde aqui no capítulo 4, verso 2, lá no final, quando Jonas foi lá, obedeceu o Senhor então salva aquela cidade. Aí Jonas ora assim, no verso 2: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Então Jonas conhecia bem o Senhor. Cinco qualidades que ele descreve aqui, que ele conhecia quem era Deus, né? Então ele ora ao Senhor: Senhor, não iria adiantar eu fugir, porque o Senhor é um Deus que vai atrás, né? Vamos deixar Jonas capítulo 1, verso 3, e vamos procurar entender por que Jonas não poderia fugir da presença do Senhor. Salmo 139. Salmo de número 139. Vamos ler a partir do verso 7. Eu sugiro aos irmãos que leiam todo esse salmo na sua casa, é muito precioso. Nós vamos ver quem nós somos e quem é o Senhor. Mas vamos ler a partir do verso: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Amém? Então, quem pode fugir da presença desse Senhor? Quem pode escapar dele? Ninguém, irmãos.
nem mesmo Jonas se escondendo lá no fundo daquele navio, no porão, né? Mas Deus estava vendo, né? E é um dos profetas que o Senhor mais pega firme com ele. Irmãos, quando o Senhor chamou Abraão, lá na terra de Ur dos Caldeus, ele diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, né? Esse relato está lá em Atos capítulo 7, né? Então, aí lá então, Abraão pega a sua família, seu pai, seu sobrinho, e todos vão, mas ele não entrou na terra até que seu pai morresse. Ele ficou ali na divisa, né? Aí então, quer dizer, o Senhor disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai. Mas ele, o que ele fez? Ele levou o seu pai junto, que o Senhor não tinha permitido. Então o Senhor deixa ele ali até que seu pai morre. Aí então o Senhor chama ele para que ele possa entrar na terra, né? Então, e Moisés, quando o Senhor então encontra ele naquele deserto, na sarça ali onde ele diz assim, ó, tira a sandália dos pés, porque até que pisa é santo, né? Então ali nós podemos ver aquela conversa que Deus teve com ele: ó, eu ouvi as aflições do meu povo, eu desci para resgatá-lo, e eu vou usar você, Moisés. Moisés diz: ah, Senhor, eu não sei nem falar. Irmãos, Moisés, ele passou 40 anos, os primeiros 40 anos dele, na ciência dos egípcios. Ele era o sucessor do faraó, né? Mas então Deus tira ele dali, leva ele para o deserto, deixa ele 40 anos no deserto. Então ele chega para o Senhor: Senhor, eu não sei nem falar, manda outro, Senhor. Então se ele tem aquela conversa, dizendo assim: não, manda outro qualquer, manda outro que saiba, eu não sei nem falar, Senhor, eu sou duro de palavras. Então até que o Senhor se irrita com ele e diz assim: ó, Arão, teu irmão, ele sabe falar, e você vai, eu vou passar para você e você vai. Não seria melhor o Senhor, então, já que o Senhor tinha que salvar aquele povo, ir lá ele mesmo e tirar? Mas ele tinha, porque o Senhor assim determinou na sua soberania que ele iria fazer com os homens. Ele ia capacitar homens para que então fosse para que trabalhasse, né? Então ali você vê que até que então o Senhor determina para ele. Então ele vai e faz lá no final, então o Senhor trabalha no coração de Moisés, a ponto dele ser Moisés, aquele que tinha segundo o coração do Senhor, né? Para o povo, o Senhor se revelava, mostrava os seus feitos, mas para Moisés o Senhor revelava quem ele era, né? Então, como é precioso, irmãos, nós saber que Deus quer pleitear conosco, que Deus quer nos usar hoje, né? Por quê? Porque somos dele, mas a capacidade não vem em nós. Muitas vezes nós queremos fazer algo com a nossa capacidade, e aí é o nosso erro, né? Porque nós precisamos depender, e quando ele falar vai, ele vai nos capacitar, né? Ele é quem capacita cada um de nós. Então, irmão, muitas vezes nós pagamos um preço alto para nós fugir da presença do Senhor, porque ele vai nos buscar. Não tem como nós fugir dele, né? Então, Jonas capítulo 1 novamente. Vamos ver o verso 4.
Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Quantas vezes a nossa vida não está nessa mesma posição, irmão? Quantas vezes a nossa família não está no mesmo... Por que isso? Né? Porque muitas vezes nós estamos fugindo da presença do Senhor. Nós estamos querendo fugir dele, e ele não vai permitir. Ele vai atrás, ele vai chacoalhar algumas situações em nossa vida para que nós possamos ser despertados, né? Então os marinheiros, o verso 5, então os marinheiros, cheios de medo, clamando com cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Quando nós queremos fugir do Senhor, quando nós queremos escapar da presença do Senhor, é porque nós começamos a olhar algumas situações em nosso redor. Primeiro ponto, muitas vezes nós dizemos, eu não tenho capacidade, né? E isso é uma coisa muito certa, que se nós tivermos capacidade e formos dependentes do Senhor, sabe o que Ele vai fazer com a nossa capacidade? Vai pegar e jogar fora, porque é Ele quem vai nos capacitar, né? Então, quando nós queremos fazer algumas coisas com a nossa própria capacidade, nós vamos naufragar, né? Agora o Senhor, então, quando nós olhamos ao nosso redor, eu não tenho capacidade, eu não tenho isso, essa situação vai entrar em nosso coração e ela vai se alojar ali, vai ficar muito tranquila, vai ficar muito descansadinha ali, até que o Espírito Santo revela a nós, e nós vamos ter que chegar lá e dizer, mas some daqui, né? E isso chama-se posição diante de Deus. É uma posição que o Senhor quer que nós tomemos, né? Eu vou, Senhor, né? Então Ele diz, agora vai e fala aquilo que eu te ordenar, aquilo que eu te falar, né? Então muitas vezes nós temos que tomar essa posição, e o superintendente do barco aqui, do navio, foi lá e viu aquele camarada dormindo, mas escuta, acorda, moço, olha a situação que nós estamos aqui, né? E aí há uma conversa muito preciosa que nós precisamos ouvir, né? O verso 6, chegou-se a ele o mestre do navio e lhes disse, que te passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, né? Que eles lançavam sorte, ele não sabe como que era essa sorte que eles lançavam, né? Mas hoje, para nós percebermos algumas coisas que está errado na nossa vida, a quem nós devemos recorrer? Ao Senhor, ao Espírito Santo, orando, jejuando, lendo a palavra, para que então o Espírito possa revelar a nós o que está errado, aonde que nós devemos, né? Como diz lá em Apocalipse, aquela igreja que, Efésio, né? Aí o Espírito, quando chega a ela, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Vê aonde você caiu, volta, arrepende-te e segue, né? Então, quem é que vai mostrar para nós aonde que está o erro? O Espírito Santo.
Através de quê? Através da nossa oração, através de nós nos debruçar na palavra. Então Ele vai falar aos nossos corações. Verso 8. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que acusação, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és? Eu acho que muitas vezes nós já ouvimos muita situação dizendo: qual a sua igreja? O que você faz lá? Então, irmãos, veja aqui que começa uma revelação a partir do momento em que aquele homem chega lá, desperta Jonas, Então Jonas é revelado que o problema era ele. Então vem a pergunta: o que tu fazes? Qual que é? E aí vem a posição que o Senhor então quer de cada um de nós. Verso 9. Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar, a terra. Então aqui está o testemunho que o Senhor quer. Aqui está muitas vezes o testemunho que nós precisamos ter diante do Senhor. Eu sou filho de Deus, nasci de novo, creio no Senhor, Então esse é o testemunho que o Senhor vai então requerer de cada um de nós. Então os homens, o verso 10, então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhes disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Então, o mar só vai se aquietar quando nós resolver aquela situação que está pendente de arrependimento. Não há reconciliação com o Senhor sem um genuíno arrependimento. Não há. Muitas vezes nós, no relacionamento de pessoas com pessoas, o pai ou a mãe fere um filho, o filho fere a mãe, o pai, os pais, a esposa fere o marido, o marido fere a esposa, e não há, aí fica uns dias meio, um olhando para lá, outro para cá, beleza, daqui a pouco está tudo tranquilo, e segue viagem. Não foi tudo de boa, foi tudo tranquilo. Ali ficou uma marca. Daqui a pouco lá na frente tem mais uma, daqui a pouco explode. Por quê? Porque na primeira não houve um perdão. Na primeira lá atrás não houve um reconciliamento genuíno, dizer assim: você me perdoe por isso e por aquilo. Então, irmãos, quando não há esse perdão, não tem como seguir. E com o Senhor é mais sério ainda. Com o Senhor é mais sério, porque você não tem uma vida de fidelidade com o Senhor se não houver um perdão. Agora, quando há um perdão, aí sim, aí você... Porque o sangue de Cristo, irmão, não há perdão que o sangue de Cristo não nos purifique, Vamos caminhar um pouco mais para nós irmos para o final. O verso 11, disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Então aqui nós vemos uma posição firme. Jonas, nesta posição que ele tomou aqui, ele não olhou mais para si.
O seu ego, o seu orgulho não mais estavam em evidência. Ele não amou a sua vida, né? A ponto de dizer assim, não, vocês fazem a volta com o navio e me larguem lá, que daí eu vou para lá, acabou tudo o problema. Não, me jogue na água, porque é por minha causa essa dificuldade, né? Ele não jogou nas costas de ninguém, como muitas vezes nós fazemos também, né? Então, irmãos, é muito sério essa questão de nós tomarmos uma posição diante do Senhor. Quando nós tomamos uma posição, nós devemos, na posição diante de Deus, nós não devemos olhar para a nossa vida mais, né? Mas sim olhar para o Senhor. Entretanto, os homens, o verso 13, entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue, porque quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, né? E lançaram a Jonas, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar na sua fúria, né? Então veja, quando há um arrependimento, quando há uma confissão, tudo começa a voltar ao normal, tudo aquietou, tudo ficou calmo, né? E sobrou algo muito precioso aqui. Aqueles homens testemunharam aquilo tudo e temeram ao Senhor, né? Então, fica para nós, irmãos, verifiquem todo esse livro de Jonas. Os irmãos vão ver a oração de Jonas, os irmãos vão ver a obediência de Jonas, a revolta de Jonas com Deus e aquilo que Deus revelou a Jonas, né? Então é muito precioso e nós nos vemos muito nesse capítulo 1. Nós precisamos que o Espírito fale aos nossos corações para que nós possamos ser fiel ao Senhor, porque Ele nos comprou. Simples assim. Ele nos comprou e somos dele, né? E Ele faz da sua propriedade aquilo que lhe aprouve, né? E muitas vezes nós queremos que Ele faça segundo a nossa vontade. Quantas vezes nós queremos medir força com Deus, achando que a nossa posição vai mudar o coração de Deus. Só tem uma posição que muda o coração de Deus: um coração quebrantado, um coração contrito, sabe? Uma obediência fiel. Essa sim, essa muda, essa faz o Senhor se arrepender do mal que Ele queria fazer. Isso muda completamente. Agora, a nossa posição, querer bater de frente com Deus, nós vamos perder sempre. Amém? O Senhor nos ajude.